Posteriormente, os investigadores substituíram as riscas pretas por outras mais estreitas. Mas desta vez, quando as abelhas regressaram para recrutar mais obreiras, as novas abelhas passaram para lá do túnel. Tinham sido mal informadas sobre as distâncias. Aparentemente, as abelhas utilizam um truque para medir a distância que dá pelo nome de fluxo óptico. Elas calculam a distância pelo fluxo de informação que passa pelos seus olhos. Quando passam por riscas mais estreitas, o sistema de fluxo óptico das abelhas calcula que voaram uma distância maior. Quando não é ludibriado pelos cientistas, este sistema tem muitas utilidades. Mantendo as taxas de fluxo iguais nos dois olhos, a abelha sabe que está a voar em direção ao centro do túnel. E numa aproximação final à colmeia, ela usa o fluxo óptico como um género de piloto automático para abrandar e pousar. A maioria dos insetos voadores utiliza um sistema semelhante. Por isso, os cientistas da Caltech, o Instituto de Tecnologia da Califórnia, inventaram um sistema computadorizado para analisar ao pormenor a navegação dos insetos. Para tal, recrutaram a já clássica ajuda de um inseto de laboratório, a mosca da fruta. Nesta experiência, libertam moscas da fruta num túnel de vento. Posteriormente, os cientistas projetaram barras em movimento nas paredes do túnel e utilizaram sensores infravermelhos para detectar a reação de cada mosca. Descobriram que as moscas tentavam sempre voar para longe deste padrão de barras divergentes. No entanto, para compreender o processo com exatidão, é necessário observar mais detalhadamente a reação de cada indivíduo. Para tal, os cientistas do Caltech construíram uma espécie de simulador de voo para a mosca da fruta. Aprisionam uma mosca dentro de um cilindro que gera vários tipos de padrões à sua volta. Ao monitorizar os batimentos das asas, os cientistas conseguem perceber o que ela tenta fazer quando vê os diferentes padrões. Se o padrão é rotativo, a mosca tenta virar na direção oposta. Se estivesse em voo livre, isto iria compensar automaticamente uma rajada de vento que a fizesse voar em espiral. Se o padrão se alargar de um dos lados, a mosca tenta distanciar-se. Uma vez mais, em voo livre, isto iria compensar automaticamente uma rajada de vento que empurrasse a mosca para um dos lados. Por outras palavras, estes programas incorporados atuam como um piloto automático que mantém a mosca estável na sua rota. Este sistema é tão inteligente e eficaz que, no futuro, os veículos que exploram a superfície de Marte poderão usar os mesmos truques para medir a distância que percorrem, ao mesmo tempo que circulam por terreno acidentado. E a era espacial inspirada pelos insetos não se fica por aqui. Outra tarefa que os insetos desempenham muito bem é o trabalho em equipa. As formigas da floresta vivem em colónias enormes que exploram o solo em redor dos formigueiros em busca de alguma coisa pequena que possam comer. Se encontrarem uma fonte de comida especialmente boa, podem recrutar mais obreiras para ajudar, à semelhança das abelhas. No formigueiro, as formigas colaboram na manutenção do teto que as abriga mantendo-o impermeável. Ao abrir e fechar orifícios por todo o ninho,
mantém a temperatura e a umidade dos níveis adequados para as suas larvas crescerem. Mas as formigas não possuem um plano elaborado nem têm uma perspectiva dos objetivos que a colónia deve atingir. Esta sociedade, aparentemente colaboradora, tem por base o facto de cada formiga cumprir algumas regras simples. Estes programas simples, que levam à execução de tarefas complexas, inspirou os designers a construir robôs que podem trabalhar em conjunto de forma semelhante. Estes robôs, na Universidade de West England, foram concebidos para testar essa ideia. Eles conseguem pegar em discos, mudá-los de sítio e largá-los. Mas foram programados com algumas regras simples. Primeiro, se chocarem contra um disco, têm de o agarrar. Segundo, se chocarem contra uma parede ou outro robô, devem desviar-se. Terceiro, se chocarem contra um disco, enquanto já transportam um, devem largar o que trazem. Colocamos 12 robôs programados com estas regras numa arena com discos espalhados e acontece algo de estranho. Após cerca de 1 hora, este pequeno enxame de robôs trabalha em conjunto, junta todos os discos e coloca-os numa pilha arrumada. Poderemos construir enxames mecânicos como uma colónia de formigas artificial? Aparentemente, as formigas não são tão básicas como se julgava. Mas estas novas facetas na sociedade das formigas só foram descobertas após um estudo longo e meticuloso, que marcou e seguiu algumas formigas durante longos períodos, enquanto as colónias se erguiam e pereciam. As formigas aparentam ter uma rede de comunicações complexa, e a forma dessa rede altera-se e adapta-se à medida que o tamanho da colónia varia. As formigas fazem muito mais do que seguir regras simples. Na verdade, cada formiga tem a sua personalidade. Estes investigadores russos passaram tanto tempo a estudar algumas formigas individualmente que conseguem distingui-las pelas suas diferentes personalidades, mesmo quando a marca da tinta desaparece. Estas colónias complexas resultam não apenas porque cada formiga está pré-programada com certas regras, mas porque conseguem comunicar umas com as outras e adaptar essas regras às circunstâncias. Isto deixou os designers de robôs a pensar. Estas máquinas na Universidade Penn State, em Filadélfia, têm uma capacidade de comunicação semelhante à das formigas. Comunicam entre si e com um computador de suporte. Foi-lhes pedido que analisassem uma área no chão, mas que não passassem 2 vezes no mesmo local. Não funcionam com controle à distância. Seguem os seus programas, mas modificam-nos para levar em conta o que as outras máquinas vão fazendo. É outro passo na direção da colónia de formigas artificial. Talvez o nosso futuro veículo da exploração de Marte não vá trabalhar sozinho. Pense como a busca da vida em Marte seria muito mais eficaz se pudéssemos enviar um conjunto de veículos para a sua superfície. Todos comunicariam entre si, coordenando o seu comportamento como formigas extraterrestres.